Bom dia! Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder contribuir um pouco com esse diálogo sobre a dislexia e a disgrafia. E eu quero começar meu depoimento pela minha fase infantil, ainda antes de eu entrar para a vida escolar, quando eu nasci ainda não tinha televisão, a gente tinha a rádio e eu acompanhava sempre com a minha família a radionovela. E isso aí foi até uma coisa boa, porque apesar que eu tinha minha mãe que contava história, minha avó que contava história, mas eu ouvia também a história de outras pessoas, né, com tantos outros personagens. E isso me trouxe um desenvolvimento cognitivo muito interessante, porque isso me despertava muito a criatividade, porque eu tinha que criar o cenário daquilo que eu ouvia, não vinha tudo pronto, né? E eu, meu irmão, minha irmã, nós fomos alfabetizados em casa. Minha mãe só tinha o ginásio, o primário, e nos alfabetizou. E nós fomos para a escola só com 7 anos. E aí que eu tive as minhas primeiras decepções, as minhas primeiras dificuldades, porque para me escrever era muito grande. Eu tinha que fazer assim. E a minha letra também era muito feia. E algumas letras, como eu me lembro bem a do ela era espelhada, ela era ao contrário. E tudo isso me criava constrangimento, porque eu era muito chamado a atenção. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer um curso de admissão, a gente tinha que fazer a prova de admissão para o ginásio. E nesse curso de admissão, o professor, quando mandava, era um professor homem, quando ele mandava o quadro e eu escrevia errado, aí eu recebia um castigo, né? Ele me dava palmada na mão ou com o apagador ou com a régua. E aquilo me deixava muito triste, minha mãe acabou me tirando. E aí eu fui para fazer o ginásio numa escola estadual. Desculpa, numa escola particular. E nessa escola particular, eu acho que engraçado assim, que eu falava assim, gente, eu tenho muita dificuldade, o pessoal falava assim, meus vizinhos, né? Você, Ricardo, não vai ter dificuldade nenhuma não, porque lá, escola particular, pagou, passou. Olha, mesmo assim, eu ainda repeti 2 anos lá nessa escola, mas eu conheci uma professora muito bacana, a professora Neuza, ela era professora de história, e eu acabei me apaixonando por história, e tinha que ler muito. E, graças a Deus, a gente lia muito lá em casa, eu e meus irmãos. Meu pai comprava o jornal nos domingos, uma vez por semana, a gente tinha jornal, e tinha a semana toda para ler aquele jornal. E livros também. Minha irmã se tornou normalista do Instituto de Educação, formou professora, e ela tinha que ler muitos livros. E meu pai também estudou tardiamente, começou a fazer faculdade, já estava na escola, e ele levava os livros também, então a gente tinha um contato muito grande com livros, né? Mas até então eu não sabia nada que eu tinha um problema, eu só sabia o que as pessoas falavam. Ricardo, você é burro, você é um menino problema, eu sou um menino problemático, era isso só que eu sabia. Ah, esse menino não tem jeito não, ouvi isso também muitas vezes, ah, esse menino não tem jeito não. E até que eu consegui concluí o ginásio e aí fui para uma escola muito grande, uma escola muito boa, que era puxada pelo Senac. E muitos alunos, logo eu gostava muito de jogar vôlei, eu gostava de atletismo, e eu comecei a ficar muito conhecido na escola. Algumas pessoas achavam que aquele era o fator da falta de desempenho, mas as notas eu ia pessimamente. Até que eu fui um show no MAM, Museu de Arte Moderna, né? E que nessa época, logo na infância a gente já estava morando lá no Rio, né? E as minhas escolas todas foram lá no Rio de Janeiro. E nesse show de MPB, eram poucas pessoas que gostavam daquela música, ainda mais um jovenzinho como eu, né? Com 16 anos. E aí, durante o show, houve um intervalo, acenderam-se as luzes, algumas pessoas foram beber água, eu encontrei minha professora de literatura, eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, ué, é a mesma coisa que a senhora. Eu falei, não, cara, você gosta de tipo de música? Eu falei, gosto disso, eu vou muito aos shows, a teatro, mas não é possível que você tire aquela... Ué, Ricardo, vamos deixar pra gente conversar lá na escola então, tá bom. E aí, quando foi no primeiro dia letivo lá, na segunda-feira, depois do final de semana, aí eu fui chamado, Ricardo, estão te chamando lá na secretaria. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz agora? Possível. E aí cheguei lá, minha professora de literatura e a supervisora pedagógica. E aí elas conversaram bastante comigo sobre a minha vida e elas foram entendendo que eu tinha
que eu gostava de ler, que eu tinha incentivo para a leitura, que eu tinha capacidade para estar num patamar melhor lá na escola, né? Com uma classificação melhor, com boas notas. E aí elas pediram para chamar minha mãe e pediram autorização da minha mãe para fazer um teste comigo. E aí foi detectado. Aí eles ficaram até sabendo de um detalhe que eu não falei no início, né? Que minha mãe falou assim, olha, ele inventa palavras também. Mas mesmo assim eles fizeram o teste. Vou dar um exemplo para vocês. A minha irmã, ela acho que era a única que não me chamava de burro, sabe? E todo mundo se divertia muito quando eu chegava para contar casos, né? E eu fui a uma festa de aniversário na praia, e no apartamento lá e tal, de uma colega, e aí minha irmã, Ricardo, como é que foi lá? Eu falei, foi muito bom. De que você mais gostou lá na festa? Eu falei assim, da cadeca. Olha, ficar naquela cadeca, assim, olhando aquele mar. Aí minha irmã, cadeca, Ricardo, o que é cadeca? Cadeca, a gente fica assim, debru. Ricardo, você tá falando sacada. Eu falei, isso aí, sacada. Mesma coisa, que pra mim realmente era a mesma coisa, né? Então, as pessoas até que passaram a mais se divertir de mim, aí eu comecei a perceber que eu não era uma criança problema, que eu não era burro, a partir do momento que foi feito esse teste comigo. Mas sim que eu tinha uma dificuldade muito grande com a escrita. Isso é diferente de ser burro. Isso para mim foi um certo alívio, mas eu precisava dizer isso para as pessoas, né? Mas como a minha idade já estava assim, bem avançada, com 16 anos, avançada, mas para isso eu não pude ter o mesmo tratamento que as crianças têm quando é detectado essa diferença na criança. E aí eles tentaram continuar, fizeram algumas recomendações aos professores, à minha família, né? Mas que um passo importante era a leitura, eu tinha que memorizar e não decorar, e algumas coisas assim. E eu acabei não sabendo qual que é realmente o trabalho que é específico. Mas eu sei que tem gente aí hoje que vai poder dizer para vocês qual é o trabalho específico que você tem que se fazer. Então, a única recomendação que eu posso dar para essa criança, para os pais agora principalmente, para os professores também, né? E os outros familiares, amor e leitura. Tá? Atenção, a criança precisa, ela não pode ficar com a estima baixa, né? Ela precisa ser elogiada em outros pontos, pegar os pontos positivos dessa criança, pegar os desempenhos dela, das outras atividades e levantar para ela ficar com a autoestima, para ela poder encarar. E isso eu só fiquei sabendo depois que foi detectado. Lá em casa pararam de me chamar de burro, né? Algumas vizinhas ainda chamavam, mas eu evitava de escrever. Eu sei que depois eu fui para a faculdade e eu passei em terceiro lugar, estou tentando resumir, hein? Passei em terceiro lugar, mas sabe por que eu passei em terceiro lugar na faculdade? Uma faculdade particular já em Minas, que eu tinha ido para lá para trabalhar. Eu já tinha saído de casa, estava em Minas trabalhando e a prova foi de múltipla escolha. Se a prova não fosse múltipla escolha, eu tinha passado em terceiro lugar no curso de História e Geografia. E aí eu cursei História e Geografia. Tinha uma professora que ela gostava, porque História a pessoa precisa, não existe uma resposta igual, né? A gente tem que fazer uma análise, né, do contexto, da época em que a gente está estudando. E precisava de escrever muito. E ela cobrava muito, era muito difícil. Quando eu ia conversar com ela, eu ficava assim, mas ela era muito brava também, né? Mas eu já era homem, né? Porque eu fiquei 9 anos sem estudar, porque eu fiquei 5 anos no exército, acho que eu não falei isso. Eu fui para o exército porque disseram para mim assim, que no exército nada se cria, tudo se copia. Mas eu não aguentei ficar a minha vida toda ali, eu falei, eu vou ficar 30 anos aqui copiando, eu quero criar. E por isso que eu fui fazer o vestibular, né? E tem cada coisa engraçada, mas não dá tempo de falar. E aí eu ficava assim com ela, né? Ô dona. Aí acabei passando com ela lá, raspando, fiquei numa segunda chamada e tal, mas eu consegui passar. E aí eu fiz 2 concursos. O primeiro concurso de História eu passei, também tirei terceiro lugar. Aí comecei a dar aula.
ainda antes de formado, porque na época não tinha edital. Eu tinha edital, mas o edital era muito limitado, né? E depois eu fiz um segundo concurso, foi bem mais rigoroso, mas ele foi de múltiplo escolha também. E eu passei, só não lembro da classificação, porque aí teve vários quesitos além da prova de múltipla escolha, né? Então muito bom que houve essa oportunidade. Mas tive muitos conflitos na escola. Quando eu comecei a dar aula, aí eu ditava, eu não passava matéria no quadro, aí logo depois vieram os livros didáticos, me facilitou, e eu ficava sempre me perguntando assim, será que eu sou uma farsa? Será que eu sou uma fraude? Eu consegui chegar aqui, eu tenho essa limitação seríssima, e será que meus alunos vão perder com isso? Será que eles vão ser prejudicados? Né? Mas guardava aquilo só para mim. Na hora de reunião de conselho de classe, era uma dificuldade, que os professores ficavam assim, matemática e português já dando pau no menino, né? Aí precisava de reprovar mais uma, mas não era eu que ia reprovar, não. Não era eu, porque eu sabia que aquele menino, ele tinha alguma dificuldade, que ele não era burro. Por experiência própria, eu sabia disso. Às vezes até argumentava, gente, esse menino aí, como é que vocês vão dar pau nele? O menino não dá troco errado, trabalha na banca com o pai dele lá no mercado. Ele não dá troco errado. Ele tem alguma coisa aí diferente com esse menino, né? E aí eles ficavam super revoltados comigo, né? Os professores. Mas mesmo assim, eles acabaram, alguns realmente davam até pau quando viam que por conceito de classe, aí já eliminava logo. Agora outros não, outros foram até mudando as suas mentalidades, né? E eu também fui convidado depois para ser secretário de educação. E quero dizer para vocês agora especificamente para os pais. Isso, a gente, eu não sei como que hoje se consegue melhorar nesse sentido, mas vocês têm que ter certeza que seu filho, se ele for portador mesmo de dislexia e digrafia, ele vai conseguir desenvolver outras habilidades e ele vai vencer na vida, porque não é só por escrever certo ou errado que ele vai ser um inútil ou que ele não vai progredir na vida, porque as oportunidades aparecem. E outra coisa, Deus é muito bom. Gente, olha como é que Deus foi bom na minha vida. Ele colocou uma professora no meu caminho, quer dizer, ele usou aquela professora para detectar esse problema que eu tinha, né? Essa dificuldade que eu tinha. Então, ele colocou muitas pessoas no meu caminho. Acredito que hoje, inclusive, eu estou aqui porque o Senhor está colocando essas duas supervisoras pedagógicas aí, e orientadores, né, na vida de vocês e na minha também, para que a gente possa amenizar os problemas e dificuldades de outras crianças. Por isso que a gente não pode perder a esperança, a gente tem que ter muito carinho com elas, muito amor, muita leitura, né? Muita paciência, realmente a gente precisa ter muita paciência, porque elas vão conseguir. Porque se eu venci, elas vão conseguir vencer, porque o Senhor, Ele não é seletivo. Olha, eu escrevi 2 livros, eu publiquei esses 2 livros, sozinho. Eu escrevi o livro todo e ainda fiz as ilustrações com fotografia. Eu escrevi mais 3 livros junto com outras pessoas, livros coletivos, né, sobre um monte de assuntos de geografia, de história e turismo. E eu fiz capas de livros, eu fui secretário de educação, eu fui presidente da Undime, a União Nacional dos Dirigentes da Educação em Belo Horizonte, e tantas essas coisas. Eu criei 2 filhas, que já estão, uma está formada e a outra está estudando. Então, não é possível que a gente seja realmente um inútil e não sirva para nada. A gente tem que servir para alguma coisa, não é isso? Eu gosto muito da natureza e quase tudo que eu falo, sempre tenho que falar da natureza. Eu gosto muito de passarinho, nunca tive passarinho na gaiola, né? E eu posso dizer para vocês, para terminar, que existem 2 coisas que eu sempre quis muito na vida. Uma era voar e a outra era escrever direito. Eu tenho certeza que um dia eu ainda vou conseguir aprender a voar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.